tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, muita saúde, muita paz. Começando com mais um estudo sistematizado do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Durante todos os domingos, eu e alguns companheiros estamos aqui trazendo para você o nosso estudo. Eu costumo dizer que esse estudo, ele é interessante pelo seguinte: se você pegar o texto que nós vamos debater hoje, ou discutir, apresentar hoje, daqui 5 anos, quando você for ler, ele tem um outro sentido para a tua vida. Porque o Evangelho ele é tão vivo e tão presente na nossa vida que ele acompanha o momento em que estamos vivendo, o período em que estamos sentindo, as coisas que nós estamos o tempo inteiro envolvidos e, ao mesmo tempo, as causas das nossas aflições daquele momento. O Evangelho ele vem e abraça a sua vida, a sua rotina, o seu dia a dia. É interessante a gente pensar nisso, porque a cada leitura que você faz, ela é compatível com a sua vida daquele momento. O Evangelho ele te abraça em tempo real, no momento em que você está vivendo. Por isso que tem pessoas que também, falando de outra literatura, quando lê um livro, por exemplo, uma obra de Emmanuel ou uma obra de André Luiz, ela pega um sentido diferente cada vez que ela lê esse texto. Por quê? Porque ela está vivendo uma nova fase da sua vida e o mais interessante de tudo isso, que cada vez que você tem essa leitura ou cada vez que você faz essa leitura, tem algo muito importante que acontece. As suas experiências, o momento em que você está obtendo as suas experiências, o momento em que você está guardando todas as suas experiências, elas vão construindo uma linha de raciocínio e uma nova consciência para cada um de nós. É muito importante a gente pensar nisso, porque mostra o poder e a força do Evangelho. O poder e a força do Evangelho na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa história. É muito bonito a gente pensar o quanto ele sempre vai ser atual. Não só por ser um governador muito importante que teve por aqui, um espírito crístico, um espírito evoluído que trouxe suas experiências, mas porque ele tem uma essência que é muito gratificante para a vida de todos os seres humanos, que é o quê? O amor. O amor que ele torna-se o quê? O alicerce de todas as leis, de tudo aquilo que nós conhecemos de leis divinas, né? Então esse amor, ele traz essa força gratificante para cada um de nós. Ele impera em todas as demais leis. Então, quando o evangelho vem para a tua casa, para o teu lar, ele vem com esse princípio original, que é o princípio do amor, transformando, renovando, libertando e trazendo novas formas de você ver a vida e de conseguir seguir os seus passos. Bem, meu nome é Marcos Cuba, sou orador espírita da Casa Eurípides Barçanufo de Pindamonhangaba. É um prazer estar contigo novamente. Sinta-se abraçado pela mais alta espiritualidade, envolvendo os seus ouvidos e intuindo as minhas palavras para que tudo que seja proferido hoje vá de encontro ao seu coração. Que você consiga ver em cada material que nós preparamos hoje para o nosso estudo do Evangelho, que você consiga ver sentido para a tua vida, para a tua história. Que a nossa Mãe Maria também proteja você nesse momento, aonde quer que você esteja. E vamos então compartilhar tela. Hoje nós estamos no capítulo 6, né? Continuando o capítulo 6, no item 8. Nós vamos falar um pouquinho das aflições, abnegação e também devotamento, um pouco de tudo isso. Então, vou compartilhar tela, mas antes de compartilhar tela, para abrir a nossa linha de raciocínio, eu quero ir contigo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente entender o propósito da nossa vida um pouco. Por que que nós estamos aqui? O porquê que a gente está nessa jornada, né? Todos nós. E eu vou no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos bater um pouco de papo. O nosso papo também, ele vai navegar pelo livro dos Espíritos e depois um pouco de Leon Denis. Mas antes de ir para o Evangelho, eu resolvi agora, acabei de mudar de ideia, vamos mudar de ideia juntos, né? Acabei de mudar de ideia. Vamos então lá para o objetivo da encarnação, que está na questão 132 do Livro dos Espíritos. E vamos ler juntos. Você pode pegar aí também, dar uma pausa no vídeo, se você quiser, está lá na questão 132, qual é o objetivo da encarnação do Espírito. Por quê? Por que a gente está aqui?
Por que que eu e você vivemos tudo isso, passamos por tudo isso? Qual que é o sentido de tudo isso, né? E daí a gente tem assim, os espíritos respondem para Kardec, né? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. É a expiação. A encarnação tem também um outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na prova, ou melhor, na obra da criação. Na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo para executar aí, sob esse ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Olha só, ele continua. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, em sua sabedoria, quis que, numa mesma ação, encontrassem um meio de progredir e se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Que lindo, né? Lindo. Eu acho que essa definição da nossa vida é perfeita. O interessante é que nessa questão 132, ela diz qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Primeiro, impõe, a primeira palavra que aparece aí. Então, assim, não é uma proposta, é uma imposição. E dentro de várias questões que temos no livro dos Espíritos, é uma das poucas que aparece a autoridade de Deus de uma forma forte, como imposição, porque não tem outro caminho. E também esta questão 132, ela trabalha o quê? O princípio de harmonia, que a nossa existência ela está em harmonia com todo o universo e com toda a criação. Então a gente percebe que não é um princípio isolado de todas as coisas, não. Pertencemos sim a todas as coisas e ao mesmo tempo nós estamos amparados por Deus. Ele diz também para outros, né? Para outros é uma missão, né? Mas o mais interessante de tudo isso, ele fala: para uns é expiação, para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. É a expiação. Tudo que nós passamos que envolve a nossa matéria e que está condicionado à existência do mundo, ou seja, a carteirinha que já temos de existência desse mundo, e quando a gente olha para essa carteirinha, para esse crachá, tem ali provas e expiações. Marcos Cuba, provas e expiações. Sérgio, provas e expiações. Davi, provas e expiações. Esse é... Puxar a cadeira. Esse é o título maior que tem ali, né? O nome da nossa empresa é essa, Provas e Expiações. Por quê? Porque essa é a categoria que nós estamos nesse momento. E quando nós estamos numa empresa, ou quando nós estamos numa fábrica, ou quando a gente está num serviço ou a serviço, nós vamos vivenciar o quê? Os instrumentos e as ferramentas que tem dentro daquele ambiente de trabalho para a melhor produção, para o nosso melhoramento, para o nosso sustento, né? Desculpa. Então, percebemos que quando estudamos a questão 132, não só entendemos o papel da nossa encarnação, entendemos também o funcionamento disso e o porquê estamos aqui. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou abrindo o estudo do Evangelho de hoje com a questão 132. Vai ficar muito claro. Por outro lado, também, nós percebemos o quê? Que a encarnação tem também o outro objetivo: dar ao espírito, isso está aqui na questão 132, dar ao espírito, né, condições de cumprir sua parte na obra da criação. Meu Deus, eu só quero vir aqui fazer minha parte, minha vida, né, eliminar minhas expiações,
trabalhar as novas provas e seguir rumo à luz. É só isso que eu quero. Não dê muito trabalho, mas isso não é uma opção sua, é uma condicionante da sua existência. Por quê? Porque da onde que você veio? De Deus. Primeiro, né, o que que você é? O princípio inteligente. Deus, inteligência suprema. Seu DNA está conectado com Deus. Seu DNA espiritual está conectado com Deus. Nós partimos dele e chegaremos o mais perto dele dentro dessa trajetória. Então é um ciclo. Você sai daqui e volta novamente na presença de Deus. Baseado nisso, tá? Temos um outro entendimento, que esse processo de criação já é a sua própria existência. A partir do momento que você foi soprado o seu espírito, no sentido figurativo e não tanto dogmático, mas a partir do momento que o seu espírito foi criado por Deus, e ele não para de criar, não cessa de criar os espíritos, a partir do momento que Deus te cria, ele está dando sequência a um processo da criação. Logo, você faz parte desse processo. E como que você vai contribuir? Com as suas habilidades, com a sua experiência, com a sua consciência, com várias outras coisas. Com a expansão da sua consciência. Principalmente que vai adquirindo ao longo do tempo forma, e ganhando essa forma, você acha sentido e atribuições dentro de todo o processo de criação. Com tudo isso, né, as ações dos seres corpóreos é necessária a marcha do universo. Então, o seu papel na sociedade, o meu papel na sociedade, tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, é necessário para a evolução do mundo. Você está conectado com esse processo, com essa marcha evolutiva do mundo. Deus, em sua sabedoria, quis que, numa mesma ação, se encontrasse um meio de progredir e de se aproximar dele. Ou seja, qual que é essa mesma ação? Tudo que rege o universo. A lei do equilíbrio, a grande solidariedade fraterna, tudo isso dentro de um grande agrupamento de ações que acontece nessa galáxia, com essa estrela, na natureza, no rio, nos pássaros. Toda essa harmonia, você está presente nessa harmonia. Você não é um ser isolado, um fator isolado. E mais ainda, você é um espírito único. A sua forminha, ela foi criada, vamos projetar você, projetou, nasceu, criou seu espírito, tá? E essa forma foi destruída, ela não existe mais, tá? Por que eu estou contando essa história? Porque para mostrar a sua exclusividade na existência e o seu papel principal na continuidade de futuras existências e principalmente de todo o universo. Isso é muito lindo de entender o seu papel em tudo isso. Continuando, tá? Continuando. E daí ele fala, numa mesma ação que encontrasse um meio de progredir e de se aproximar dele. Esse é o nosso objetivo, se aproximar de Deus. Ser um hálito, né? Quando ele sopra o seu hálito de criação, de todo o seu processo, ali a gente está articulando e trabalhando junto com ele. Eis o motivo dos espíritos puros não serem espíritos aposentados, encostados. Quanto mais você se aproxima da consciência de Deus, mais você adquire esse princípio de solidariedade e de ajuda ao próximo. É assim que, por meio da lei admirável da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Perfeito, né? Tudo é solidário na natureza. Agora sim, vamos compartilhar tela para você melhor entender, junto comigo, a nossa lição de hoje, né? Nós estamos no capítulo 6, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No item 8. E vamos começar já falando algo muito importante. Tem uma palavra aqui que já abre o texto, que é a questão da humildade. Mas vamos ler primeiro essa frase. Nós estamos no item 8, tá? Item 8, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Pedido de socorro. Então você é atendido, tá? Quem são os humildes? Os humildes são aqueles que reconhecem as suas falhas, que reconhecem o seu processo de aprendizado e entendem principalmente isso que eu abri hoje o nosso Evangelho, tá? Com o Livro dos Espíritos, a questão 132.
Então você entende que você está numa jornada, que você é parte de um processo de criação, provas, expiações, e que ali tem sofrimento e tudo mais. Essa é a humildade de saber que você está aprendendo e que você está em construção, junto com milhares, 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 milhares de espíritos. Estou com uma tocinha seca, perdão, tá, gente? Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Então Deus consola aqueles que realmente têm a humildade de chegar até Ele, que reconhecem suas fraquezas, suas falhas, e que sabe que está tentando. A humildade do processo de aprendizado. A humildade de reconhecer que seu espírito não é um espírito completamente puro, mas que você está em fase de construção. A humildade de saber que você vive sim uma erraticidade e vai continuar vivendo mesmo pós a morte. Por quê? Porque você está em construção, em aprendizado. Mas você está caminhando sempre para frente, como diz Chico. Eu sou uma lesma que estou rastejando, porém, sempre para frente. Chico Xavier. Esse é o pensamento do humilde, tá? E ele dá essa força para os aflitos. Daí, os aflitos, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando dos sofredores. Agora, vamos destrinchar sofrimento, tá? Para ficar mais fácil essa questão. Quando nós falamos de sofrimento, principalmente dentro do Espiritismo, nós estamos falando do quê? De uma linha de raciocínio que vai de encontro a um processo de aprendizado. Provas e expiações, tá? Aqui na questão 132 isso ficou muito claro, que nós estamos o tempo inteiro aprendendo. Aprendendo. Quando você vai para a escola, ou quando você vai para um ambiente de trabalho, qualquer coisa nova e qualquer novidade, no começo não é fácil. Partindo da ideia que nós, espíritos, somos errantes e temos as nossas falhas, não dominamos todas as ciências, não temos sabedoria em todas as coisas que nós vamos fazer, temos a tendência de errar em algumas partes da nossa vida. Ótimo. Nesses erros e acertos, nós vivemos as nossas aflições, as nossas agonias. E baseado nisso, significa que você está em movimento. Porque se você estivesse numa zona de conforto, você evitaria todo o sofrimento e não daria tanta cara a tapa. O sofrimento, as aflições, é um sinal de que você está movimentando a sua vida reencarnatória. Logo, você não está se movimentando só a sua vida, porque esse sofrimento às vezes envolve outras pessoas e envolve pendências, expiações e novas provas. Partindo dessa ideia, quando você pensa no sofrimento, ele não pode ser algo de vitimismo, porque você tem dois estados que você pode viver dentro do sofrimento e dentro da aflição. Qual é? O primeiro estado é o estado do vitimismo. Eu sou vitimista. Nossa, o mundo está contra, você fica na dor e saboreia a dor e fica ali. E tem o segundo estado, que é o mais interessante, que o Evangelho, de uma forma bem subliminar, ele fala para cada um de nós desse segundo estado, que é trabalhar com resultado. Tudo bem, sofri, me arrebentei, estou me arrebentando aqui, mas eu tenho que trabalhar para melhorar, eu tenho que alcançar o meu resultado. Você tem duas oportunidades na vida, trabalhar dentro do vitimismo ou dentro dos resultados. É sobre isso que o Evangelho fala, de uma certa forma, desse movimento. Quando você sofre, você está em movimento. Porque ali tem uma carga de aprendizado, de muito aprendizado. Quantas vezes você já ouviu uma pessoa que sofre a vida inteira, passa por cada uma que você não entende, mas ela está firme e de pé? Porque ela entende, ou entendeu em algum momento da vida dela, que não adianta ela ficar no modo de lamentação, que ela não pode ser vitimista, e ela tem que ser a protagonista da história. Não vitimista, protagonista. Então a gente percebe que quando o Espírito de verdade, tá, vem falar para cada um de nós que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que pedem. Por quê? Porque Deus, todos nós estamos nessa marcha de evolução do universo que a questão 132 fala. E ele, como um grande líder de tudo isso, né, que está no leme de tudo isso, ele vai, sim, buscar proteger os seus marujos. É muito claro isso. É a lei da cumplicidade e da solidariedade. Vamos pensar, se a lei da solidariedade ela paira sobre todas as nossas coisas, universo solidário, por que o Criador, que é o responsável por essa lei, não vai ser solidário com a criatura mais importante que ele fez?
Então, o pedido de socorro é garantido. É uma lei divina, né? Tem um texto de Emmanuel que diz que todos aqueles que sofrem, todos aqueles que vivem essa aflição, mas que estão na direção de Deus, sempre serão socorridos, porque é uma lei, é uma lei. E isso é muito bonito da gente ver, né? É muito bonito da gente ver. Vamos lá. Continuando, né, no item 8. Seu poder cobre a terra e por toda parte. Junto de cada lágrima colocou ele o bálsamo que consola. O que seria a lágrima e o que seria o bálsamo que consola, tá? Seria nada mais e nada menos, né? A lágrima, os nossos sofrimentos, as suas dificuldades. E às vezes você fala assim: nossa, eu estou sofrendo bastante, estou passando por muita dificuldade, eu estou vivendo muitas situações. O que seria isso, essa lágrima? Essa lágrima, ela é o quê? Ela é aquilo que você falta entender na sua vida. É o seu sofrimento com um pouco, com uma carga de aflição, mas é aquilo que falta você entender na vida, que você precisa entender na vida. Quando falamos dessa lágrima, pense naquele problema que você está vivendo. Ele é uma lágrima. E às vezes esse problema, fisicamente, não partindo do sentido figurado agora e do próprio texto, mas esse problema, às vezes, ele gera uma lágrima. Ele traz uma lágrima de sofrimento, de dor, de tristeza. Mas, Deus não seria justo e bom se ele não tivesse uma solução para cada dor, para cada sofrimento e para cada lágrima. Então, tem o curativo. Para cada doença tem um curativo. E daí onde que eu encontro esse curativo? Na expansão da minha consciência. Quando eu entendo o real sentido daquela dor, o real sentido daquele problema, eu tenho ali a proposta de solução. Porque eu sei, né? Eu tenho ali a causa. Se eu tenho a causa, eu tenho o antídoto. Eu tenho o antídoto. Então, é interessante, você vai cuidar de uma doença, você precisa saber a causa da doença. Você vai cuidar de uma enxaqueca, você vai tomar um remédio, né, que seja para enxaqueca. Você está com uma gripe, com uma tosse seca, alérgica, que nem eu, você vai tomar um remédio, um antialérgico. Então, por quê? Por que disso? Porque a doença, vamos pensar agora nesse sentido, ela é uma lágrima. O remédio é o meu bálsamo. Mas para eu poder saber que bálsamo ou que remédio que eu vou colocar, eu preciso entender o que eu estou passando. Por isso que o Espiritismo, ele pede, dentro da sua filosofia de vida, a evolução da sua moral. Mas o que isso tem a ver, Cuba? Me explica. Muito a ver. Quanto mais você eleva a sua moral, mais conhecimento você tem. Porque um homem de bem é aquele que luta contra as suas más inclinações. Quando você está lutando contra as suas más inclinações, isso significa que você está se aproximando da bondade e não daquela caixa de ignorância do bem, para não falar mal. Então você está se tornando uma pessoa boa, um espírito bom. Mas para você se tornar um espírito bom, precisa ter uma carga de conhecimento. Você precisa ter uma carga de instrução. Tanto que no item lá atrás, ele dá 2 mandamentos para a gente. Aliás, 2 ensinamentos: amai e instruir. O amor é onde tudo isso que nós estamos discutindo, ele paira, e a instrução é onde permite que você vá expandindo a sua consciência e tendo entendimento e sendo, sim, na real, um princípio inteligente de Deus. Isso é muito claro isso. Quando a gente vai para esse entendimento, fica muito claro tudo isso para cada um de nós. Então, para você receber o bálsamo, você tem que encarar a dor. E como que você encara a dor? Daí sim, daí vamos lá. Daí você fala, e qual que é o bálsamo? Vamos dar exemplo de praticidade de bálsamo. A prece vai fazer mais efeito porque você sabe de qual que é o seu problema. Tomar uma água fluidificada, você vai estar com um magnetismo diferenciado e com uma faixa vibratória diferenciada. Então, a água fluidificada vai sim agir com muito mais agilidade, com mais potência. Um passe que você vai tomar, um texto que você vai ler,
um ambiente que você vai frequentar, em busca de ajuda, você está aberto a muito mais, porque você tem conhecimento, sua abertura é maior. Então, não é aquela questão do ato da misericórdia e da piedade do alto flagelo que nós estamos discutindo. Mas a sua lágrima vai ser enxugada, e bem enxugada, quanto mais a sua consciência estiver expandida e quanto mais conhecimento você tem sobre aquilo que você está vivendo. E isso é uma linha de raciocínio muito importante. A sabedoria humana, continuando, né? Ah, aliás, vamos lá. Agora vem já pulei aqui uma parte. Agora vem o tchan da questão. Daí ele fala desse bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram em ensinamento profundo. Abnegação. O que é abnegação? Abnegação é você negar, né? Você vai negar tudo aquilo que não te pertence e, mais ainda, o sofrimento, no sentido de que destrói você por dentro. É você se colocar também a serviço, né? Colocar a serviço. Quando você coloca no estado de abnegação, você não está apenas deixando para lá tudo aquilo que não te pertence, mas você está colocando também a serviço e a propósito. Você está vendo o propósito e você está colocando-se a serviço, nesse estado de abnegação. E é importante isso para a nossa vida, esse estado, porque esse estado permite uma grande reflexão sobre a vida, né? Não é o sentido da humildade que nós estávamos discutindo, mas é um sentido de você se colocar a serviço também, né? Você se resignar dentro de tudo aquilo que você está vivendo, tá? Então, o estado de abnegação, ele exige disciplina. Ele exige disciplina. Assim como o devotamento, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Mas quando você está no estado de abnegação, você está nesse estado de colocar a sua alma a serviço também. Porque você está negando, deixando para lá aquilo também que não te pertence, aquilo que te atrapalha. É entender que você também está nesse processo de aprendizado. A abnegação e o devotamento são uma prece que encerra, né, no quê? No ensinamento profundo. No ensinamento profundo. Porque quando a gente vem, né, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Quando a gente vem, por exemplo, no dicionário, tá? Aqui nós estamos vendo a parte da abnegação. Espero que esteja compartilhando com você nesse momento. A abnegação, né? Nós temos aqui a ação que caracteriza pelo desprendimento, o altruísmo, em que a superação das tendências egoístas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, tá? Causa ou princípio, dedicação extrema e altruísmo, tá? E altruísmo. Então, quando nós pensamos nesse estado de abnegação, nós estamos pensando no estado do altruísmo, no estado de você também se colocar a serviço do próximo e no estado de você desprender de tudo aquilo que é egoísta. Olha para você ver aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, que ele dá duas questões importantes, a abnegação e o devotamento. Quando nós pensamos no devotamento, é você, no fundo, você trabalhar em favor de uma causa. Você ser devoto de algo, compartilhando a tela de novo, de algo que vai fortalecer o seu espírito. Então, esse é o devotamento. Então, precisamos ter esse espírito de não egoísta, e sim de altruísta, e ter também a disciplina, o devotamento sobre algo, que é a lei do amor. Tá? E isso se torna o quê?
num ensinamento profundo. Baseado nisso, nós sabemos que quando nós conquistamos a abnegação e devotamento, nós estamos num processo de aprendizado sem valor. Por quê? Não dá nem para mensurar. Ele não tem esse valor. Ele é algo intangível, algo muito forte. Algo que você não consegue mensurar, porque é por espírito. É por espírito. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. A sabedoria humana, o seu crescimento está nesse estado de abnegação e devotamento. Legal, né? Então, ele continua dizendo: possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem em partilha. E muitas vezes, né, nós, nesse mundo, começamos a reclamar das dores e do sofrimento. Das dores e do sofrimento. Vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora eu vou voltar lá para o capítulo 5, uma coisa que a gente já viu, que vai de encontro a esse texto que nós acabamos de ler. Causas atuais das aflições, tá? Daquilo que a gente reclama no nosso dia a dia, das aflições. E disso que nós estamos falando. As vicissitudes da vida são de duas espécies: os nossos vícios, os nossos sofrimentos, aquilo que nós passamos, tá? Em especial os nossos maus hábitos, tá? Se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes, tá? Uma tem sua causa na vida presente e outra fora dessa vida. Boa parte do nosso sofrimento eles são causados pelas nossas atitudes e decisões dessa própria vida e outras de vidas anteriores. As nossas aflições que nós vivemos, ela tem essa carga de efeito, tá? E essa carga de efeito, ela está dentro da nossa própria existência, ou da existência atual, ou de vidas passadas. Daí, quando você está reclamando, quando você está clamando contra as suas dores, é preciso que você entenda de onde que vem esse sofrimento. Foi algo que eu projetei nessa vida, ou é algo que está enraizado no meu espírito que eu preciso entender e que ainda eu não entendi? Quando continuamos, né, discutindo um pouco dessa questão da aflição, né, eu li agora o item 4, né, fala assim: remontando as fontes dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta que aqueles suportam. Então sabemos também um outro ponto, que boa parte do sofrimento ele está aonde? Ele está presente na forma, na sua conduta de vida e no seu caráter. E não em Deus. E jamais em Deus. Que a gente culpa a espiritualidade muitas vezes. Nossa, Deus quis que eu passasse por isso. Por que eu estou passando por isso? Na verdade, não vamos esquecer daquelas duas caixinhas, vidas passadas e que você está criando nessa atual. E uma das formas de você criar é por conta do seu caráter. É por conta do seu caráter. É por conta da sua conduta, como está no Evangelho. Por outro lado, né, ele tem uma pergunta no Evangelho que diz assim, dando lá na frente, mais ou menos, deixa eu ver, ainda está no item 4, no item 4 do capítulo 5, tem uma pergunta que fala assim: a quem, pois, culpar de todas as aflições, senão a si mesmo? Olha só, é uma pergunta. O homem, assim, no grande número de casos, o artifício dos seus próprios infortúnios. Mas, em lugar de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante, tá? Para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, né? A chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está em sua própria vida e decisões. Então, nós culpamos sim, culpamos muitas vezes
tá? Pessoas, espiritualidade e não aceitamos. E esquecemos do devotamento e da abnegação. Esquecemos dessas duas situações. Daí ele fala, lá no item 9, gente, deixa eu ver aqui. Opa. Minto. No item 7 do capítulo 5, os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como das faltas atuais. A consequência natural da falta cometida quer dizer que, por justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilde. Se foi avarento, egoísta ou fez mau uso da fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos. Reflexões, está aqui, né? Para a gente pensar. Entretanto, não seria preciso crer que todo o sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente um indício de sua falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque é perfeito não tem mais necessidade, pois o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. O espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas, querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Perfeito. Encerrando, então, as argumentações nossas do Evangelho segundo o Espiritismo dentro do capítulo 5. Tá? Lembrando que nós estamos no capítulo 6. Baseado nisso, entendemos um pouco dessas aflições. Olha como expandiu a nossa consciência em relação às aflições, essas dores. Muitas coisas nós mesmos produzimos e entendemos que essas dores é o quê? As aflições, aquilo que nós falamos lá no começo do Evangelho de hoje, mostra que nós estamos em movimento, que você está se batendo de alguma forma para poder sair do lugar. Daí, continuando, né? Contra as dores dos sofrimentos, ele fala: possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. Devotamento é disciplina, é acreditar, é você correr atrás, você buscar, você entender esse movimento constante. A abnegação é eliminar o egoísmo da sua vida e ser um espírito mais altruísta e viver dentro desse princípio de harmonia e solidariedade que nós estamos falando. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade, lógico, e a humildade vos impõem. A gente percebe que quando falamos da abnegação, ela está muito mais colada com o sentido da humildade, e quando falamos da caridade, ela está muito mais colada com o sentido de devotamento. Porque a caridade, ela requer movimento, ela requer disciplina, ela requer ir ao encontro do outro. E daí a gente percebe que também tem o vestígio da abnegação, que é o instinto altruísta. E elas, né, se completam, né? Uma completa a outra. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Aquela sensação de missão cumprida. Eu consegui, eu vivi realmente o que eu tinha que viver, passei por essa etapa e agora eu estou bem. Baseado nisso, eu quero completar essa parte do texto
com a vida superior que Leon Denis fala, e ele traz uma consciência, né, esse filósofo, porque Leon Denis, os textos dele têm uma pegada de filosofia muito forte, e que faz esse processo dos amantes do saber, né, os amantes da sabedoria, e ele pega as obras de Kardec e transforma num texto filosófico para completar mais ainda o nosso entendimento. Ele fala assim, olha, a alma virtuosa, depois de haver vencido suas paixões, depois de abandonar o corpo, miserável instrumento de dor e de glória, instrumento de dor e de glória, vai, através da imensidade, juntar-se-ás às suas irmãs do espaço. Lindo, né? Então, depois dessa frase que nós vimos aí, tomais, pois, por divisa essas palavras, tal, né? O sentimento do dever cumprido vos dará repouso, espírito e resignação. Esse sentimento a gente vai viver de repouso e resignação, a gente vai viver com os nossos espíritos familiares, com aqueles que estão torcendo por você, que quer o seu sucesso. E daí continua, né? Atraída por uma força irresistível, ele percorre regiões onde tudo é harmonia. Olha, sobre tudo isso que nós estamos falando hoje. A harmonia. Vou ler de novo porque isso é maravilhoso. Atraída por uma força irresistível, ela percorre regiões onde tudo é harmonia e esplendor. Mas a linguagem humana é muito pobre para descrever o que aí se passa. A nossa linguagem é pobre para descrever até esse sentimento que o Espírito de Verdade também está falando. Muito pobre, não dá. Entretanto, que alívio, que deliciosa alegria, então experimenta sentido, né? Ele fala, então que alegria, então experimenta sentido quebrada a passada cadeia que a retina a terra. O trocar, né? Trocar de olhar. Podendo abraçar a imensidão, mergulhar no espaço sem limites, livrar-se além dos mundos. Ó, voar, alçar novos voos, né? Não mais tem um corpo enfermo, sofredor e pesado com uma barra de chumbo. Não mais terá fardo material para arrastar penosamente. Desembaraçado de suas cadeias, entra a irradiar, embriagar-se no espaço e liberdade. Que delícia essa sensação. E é para isso que nós estamos caminhando. Todos nós estamos vivendo dentro de tudo isso. E vamos falar um pouquinho do espírito puro, porque é para a gente entender, mas o espírito puro é bom, é inacessível ao temor. Esse infinito frio e silencioso para espíritos inferiores anima-se logo para ele e se faz ouvir a sua voz poderosa. Está falando da ação da espiritualidade dos espíritos puros na nossa vida. Livre da matéria, a alma percebe, aos poucos, as vibrações melodiosas do éter, as delícias da harmonia que descem das regiões celestes e compreende o ritmo impotente das esferas. O sentimento que nós temos também, bem pequenininho, quando desencarnamos. A sutileza, bem de forma sutil, irradiando sobre nós. Essa emanação, né, de energia pura que vem desse mundo celestes também. É magnífico quando a gente vê esse papel, tá? E daí ele fala, né, aqui, então comunica-se livremente com todos, suas expansões são repletas de felicidade, embora ainda um pouco anuviadas por tristes remanescências da terra e pela comparação da hora presente com o passado cheio de lágrimas, tá? Outros espíritos que poderá, né, outros espíritos que perderá de vista em sua última encarnação, mas que se tinha tornado seus afeiçoados por provas suportadas em comum no discurso da idades. Vem também juntar-se aos primeiros, os nossos espíritos familiares, todos se juntando,
Todos compartilham os seus bons e os seus maus dias. Ele fala, né? Todos o que ela se engrandecem, lutaram, choraram e sofreram, correrão ao seu encontro em sua memória, despertando-se deste e então ocasionará explosões de felicidade e venturas que a pena não sabe descrever. Não é bonito isso, gente? É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos hoje vivendo um mundo de provas e expiações. Vamos encarar um mundo de transição. Entraremos no mundo de regeneração. Iremos para o mundo ditosos. E depois, breve, nesse espaço de tempo da eternidade, né? Daí você coloca milhares, 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 milhares de anos. Então eu tenho um amigo, mas isso é breve, na eternidade isso é breve? É, talvez sim. Você vai chegar a ser um missionário, fazendo tantas coisas boas. Mas para isso a gente precisa expandir a nossa consciência, ter esse entendimento, né? O sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, ó, que nós falamos. O coração bate então melhor. A alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimento. Por isso que o corpo, tanto menos forte, se sente. Quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Espírito de Verdade, 1863. Esse foi o texto de hoje, que nós vimos aqui no Evangelho, acompanhado do Evangelho também, segundo o Espiritismo, que trazemos as causas das aflições, a questão 132 do Livro dos Espíritos e depois da morte de Leon Denis também, completando o nosso ensino de hoje. Hoje o texto, esse item 8, ele passou por duas grandes forças que nós temos que obter: abnegação e devotamento. Mas, ao mesmo tempo, eu descortinei o que tem por detrás de tudo isso, o que nos espera por detrás de tudo isso. Sua missão, o que é essa aflição, o que é tudo isso, para que cada um de nós possa, né, no nosso dia a dia, transformar a nossa história, transformar a nossa história e fazer da nossa vida uma vida especial. Fazer da nossa vida uma vida especial. É muito importante quando a gente faz essas reflexões, porque a gente acha aonde nós estamos, onde você se encontra. Nessa marcha que nós falamos no começo do texto, você é um projeto da criação e, ao mesmo tempo, um grande colaborador dessa criação. Todos nós somos colaboradores dessa criação. E eu tenho certeza que você vai encontrar o seu espaço dentro da sua missão. Vai entender o motivo das suas aflições. Vai ter a sua abnegação conquistada e vai ser um grande espírito que vive o devotamento. O devotamento da sua melhoria contínua, da bondade, de seres perfeito, né, como está no Evangelho. E essa perfeição encontra-se aonde? Na sua consciência. Que lá está todas as leis da divina, e essas leis da divindade é o que rege tudo e o que faz cada um de nós ser um espírito melhor, uma pessoa melhor, alguém mais forte. Essa é a verdade. E você pode, porque tudo que você tem na mão são as ferramentas necessárias, as pessoas que tinham que estar na sua vida, a vida que você precisava para ter o seu processo de aprendizado, para ter suas provas, para ter suas expiações, para conquistar um novo degrau da escada. E todos nós. Essa vida é um degrau para uma nova escada. Aí você vai subindo, subindo, subindo a escadaria cada vez mais. Está sozinho? Não. Você viu que o texto abriu dizendo que não, que ele está no nosso socorro. O Evangelho mostra bem isso hoje, ele está no nosso socorro. Porque faz parte da solidariedade. Então, todas as nossas misérias, para cada lágrima há um bálsamo. Não podemos esquecer disso, que o Evangelho também falou um pouco sobre isso. Gente, estou encerrando meu comentário. Foi um prazer estar contigo nesse estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu desejo para você uma ótima semana, com muita paz, com muita luz, com muita união. Que Jesus abra novos horizontes para a sua consciência, que a espiritualidade te intua em tudo que você for fazer, melhorando cada vez mais as suas tomadas de decisões. E gratidão, tá? Não importa onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, no carro,
enfim, na cama agora, em qualquer lugar que você está. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia e de compartilhar conosco o estudo desse Evangelho. E lembre-se, o Evangelho é o nosso manual de instrução. Esse manual de instrução que ele tem como objetivo trazer para a gente uma direção, um caminho de como a gente operar a nossa vida. Quando você compra um equipamento novo e você não conhece, você pega o manual de instrução para ler, porque você precisa, de uma certa forma, aprender a mexer, para que serve isso e aquilo, para que serve esse botão, por que está fazendo esse barulho. Daí você vai lá e consulta o manual de instrução. O Evangelho é o nosso manual de instrução para a gente aprender a operacionalizar a nossa vida, para a gente aprender como manusear a nossa vida da melhor forma possível, tendo o melhor rendimento espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje sempre, uma ótima semana mais uma vez e até o próximo estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Fique com Deus e até a próxima. Gratidão. Gratidão.